marco regulatório do meio de pagamento de 2013, ele veio junto com outras tendências que ajudaram a crescer o mercado de fintechs no Brasil, que é a digitalização e o cliente cada vez mais digitalizado, né? Então a gente conseguiu fazer com o celular experiências que a gente não fazia anteriormente. Para eu ser um player relevante, eu não estou mais gerando só receita para ele, eu não estou mais deixando esse cara, o cara que não quer licença, eu não estou resolvendo o problema dele de dor burocrática. O cara que tem licença, eu estou resolvendo um problema de infraestrutura para ele. Eu quero resolver o problema total. Então eu vejo cada vez mais os players de Banking as a Service mostrando e com uma tendência de resolver qual tipo de dor que você tem. Agora tendo a experiência de ter contato com colegas do mundo inteiro, é bacana que eu falo do Brasil com... O pessoal até olha assim, tem uma paixão muito grande por tudo que a gente faz. Não é dizer que todo o resto do mundo não faz errado e que o Brasil é melhor. Não é isso. É dizer que o Brasil a gente tem muitos problemas, mas que em relação a pagamentos, a gente é tendência. Olá a todos, tudo bom? Meu nome é Vitor Dueck, nós estamos aqui no Café com Bas. Eu sou o host hoje do podcast. A minha companheira Maresca não pôde vir, mas estamos aqui com Alex Barreto, executivo do mercado, executivo de compliance regulatório hoje, há mais de 25 anos no mercado. Tivemos o prazer aqui de convidá-lo para o nosso episódio. Queria apresentar um pouquinho mais sobre o Alex. Ele vai se apresentar, obviamente, aqui. Mas nós estamos nesse episódio justamente para contar um pouquinho mais e novamente, né, reforçando, o Café com Base ele tende a trazer mais informações sobre o mercado, sobre Banking as a Service, convidando executivos que fizeram parte e que fazem parte do que é o Banking as a Service atualmente. Tá? Então, todas essas conversas que estamos abrindo hoje com vocês é tudo aquilo que a gente já fez no passado, né? São cafés, são conversas indiretas que nós já tivemos nesses últimos tempos e agora a gente traz para vocês à tona algo que não estava tão fácil para o público e hoje vocês têm acesso. Por favor, Alex. Vitor, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você, batendo um papo sobre um assunto que é tão intrigante, fez parte da minha carreira durante muito tempo e que eu venho me dedicando a estudar tanto. E vai ser um prazer enorme passar esses próximos minutos aí falando um pouquinho de um mercado que aqui no Brasil já representa mais de $500 bilhão no ano e para os próximos anos aí tem a expectativa de chegar a 5 bi até 2031. Então, assim, é um mercado gigante, tem muita oportunidade e espero poder contribuir para a comunidade para falar um pouquinho mais da minha experiência nesse assunto que é tão espetacular. Maravilhoso, isso aí. E quando a gente fala de Banking as a Service, né, essa história ela não começa hoje, né, Alex? A gente estava até batendo um papo agora há pouco, né, antes de começar aqui o nosso episódio. E a gente estava falando de tudo que já rolou no Brasil antes do Banking as a Service ser da maneira que ele é, né? Mas antes disso, queria pegar um pouquinho mais da tua experiência, né? Essa foi o ponto mais interessante, né? Pegar um pouquinho mais da tua experiência, falar ali o que você teve de oportunidades, de visões, de experiências que você teve lá na década de 90 e que a gente traz à tona hoje em dia, né? Bacana. Tem muita coisa, né? A gente fala de a gente dá nome para alguns institutos que alguns anos atrás, uns 30 anos atrás, a gente não sabia o que era, mas a gente fazia, né? Então, falando um pouquinho da minha carreira, eu comecei lá em 1999, a carreira corporativa na área comercial e entrei no mercado, eu sou advogado de formação, e entrei no mercado jurídico em 2002. E minha primeira experiência no mercado financeiro foi trabalhar no Banco Zogby. E o Banco Zogby, para quem não sabe, depois ele foi adquirido pelo Bradesco, eu fui fazer parte da estrutura do Bradesco, era um Banking as a Service da época, né? Que a gente não chamava isso. Então, fornecia para o varejo produtos e serviços financeiros, tais como a próprio carnê, né? A próprio crediário, cartão, né? Então, transformar a experiência, o balcão do varejo, e era uma tendência muito comum dos anos 90, que o varejo vendesse o seu balcão para os grandes grupos financeiros, né? Então, muitos bancos, né, tiveram até sociedade com varejistas e eu estava do lado do banco nessa época e acompanhando quais eram os desafios, olhando na perspectiva jurídica, é lógico, de como funcionava esse mercado de Banking as a Service, que eu não tinha a mínima noção que chamava esse nome e não era, obviamente, o que a gente vê como tendência agora, né?
Passando um pouquinho mais para frente, em 2008 eu me juntei à Lopes, ainda como advogado corporativo. E na Lopes eu tive 2 experiências também, muito bacana, que eu também não chamava de Bank as a Service, mas que na verdade no final era. A Lopes Imobiliária, ela acaba sendo um varejo distribuído em várias localidades do Brasil. A Lopes tinha aberto capital há pouco tempo atrás, eu fui contratado para ser executivo da área de societário e contratos e toda a parte ali de produtos, está muito próximo aos sócios, né? A companhia fez diversas aquisições, então estava muito focado ali em M&A. E quando eu cheguei, a Lopes tinha acabado de assinar um contrato de uma JV com o Itaú, para criar o que é chamado hoje de fintech, né? Só que lá em 2007, quando o contrato foi assinado, dezembro de 2007, eu entrei em fevereiro de 2008, a gente não chamava de fintech. Eu tive a experiência de, junto com o executivo da Credipronto na época, era o Bruno Gama, um grande amigo e empreendedor, inclusive de fintechs hoje em dia, de estruturar essa JV tanto com a Lopes quanto com o Banco Itaú. E qual era o grande desafio, né? Fornecer crédito imobiliário para as pessoas que estavam ali comprando o seu imóvel. Então, era uma estrutura de vender produtos financeiros e é uma estratégia que muitas outras imobiliárias tiveram na época e a Lopes acabou fazendo isso pela força da marca, uma sociedade com o Itaú, de vender produtos financeiros para os seus clientes. Então, foi uma experiência muito, muito, muito bacana de estruturar esse negócio, de ver como trazer produtos e serviços financeiros através de uma plataforma, de uma empresa que não necessariamente era financeira, mas fornecia toda a infraestrutura para que as pessoas tivessem uma melhor experiência de compra. E uma segunda experiência, ainda dentro da Lopes, que não é no meu mercado de payments que eu vou chegar lá, foi uma dor desse mercado também, no mercado imobiliário, que era a compra de imóvel na planta. Eu não sei se você teve essa experiência, eu tive, de comprar imóvel e ter que levar 2 talões de cheque para a mesa no final de semana, naquele plantão de vendas e assinar diversos documentos. A experiência terrível, terrível. Que até 2012 ainda era muito comum fazer muito, isso. Né? Muito terrível. E a gente resolveu isso ali meados de 2011, 2010, foi exatamente nesse período. Como a Lopes tinha grande capilaridade, aí tinha 2 dores, né? Então, tinha a dor do corretor, que o corretor, para receber a sua comissão, ela era paga pelo cliente comprador. E o cheque que você emitia ali naquele sábado à tarde, com a sua família realizando o sonho da compra, era custodiado pela imobiliária. Tinha um baita custo operacional em custodiar cheque, cofre, ou mandar para o banco, ou carro forte. E a experiência do corretor de ficar numa fila, naquele dia do vencimento, da parcela, de retirar aquele pagamento que foi feito pelo comprador. Por que tinha esse procedimento operacional? Porque podia ter desistência, poderia ter várias outras no meio do caminho até o pagamento, que a imobiliária seria ali a agente fiduciária daqueles valores. Isso gerou problema, isso é público, as imobiliárias tiveram problema com trabalhista, né? De falar assim, não, quem paga a comissão do corretor era a imobiliária, problema do ponto de vista tributário, enfim. O setor enfrentou tinha um grande desafio naquela época. E aí eu me lembro, o Marco Lopes, que é o presidente da companhia até hoje, chamou todo mundo na sala e falou, vocês precisam resolver esse problema aqui. E a gente foi, né, jurídico, financeiro, a gente foi pensar numa solução e aí o Bank as a Service veio como uma solução desse problema. Então a gente chamou 2 bancos, para prover não só o instrumento de pagamento e a gente fazer a sua experiência de compra ela ser um simples débito automático. Sim. Então você assinava um débito automático por vendedor e outro para os corretores. E o Bank as a Service, na época a gente acabou usando 2 instituições financeiras, ele fazia o split de pagamento. Então, olha, aí já, o split, exatamente, lá em 2010, assim, já funcionava muito bem. Então, os corretores não precisavam ficar na fila, não tinha aquela dor, não tinha... E para a Lopes significou uma redução de custo operacional, responsabilidade muito grande. Então, o cliente diminuiu uma ponta também de burocracias que já existia naquela ponta da compra do imóvel dele, né? Você demorava 2 horas para comprar imóvel, você demorou 40 minutos, porque não é um negócio, você não está comprando um celular, né? Então, assim, o tempo e a otimização foi muito importante. Então, ali eu entendi o mercado de base. E
na outra ponta, com bancarização dos corretores de imóveis. Então, o que a gente tinha... não sei se você sabe, mas 99% tem muitos corretores de imóveis no Brasil, mas 99% deles não são os corretores que tem Porsche ali na Lopes, era na Rua dos Estados Unidos, então tinha um monte de carro importado, tinha um monte de Ferrari, todos os caras falavam, não, isso aqui é dos corretores, e era dos corretores, não era dos executivos da empresa. Mas era uma parcela muito pequena de corretor muito bem sucedido. A grande maioria eram as pessoas que não eram bancarizados, eram informais. Então isso trouxe com esses parceiros base, uma bancarização também para o mercado imobiliário. Então resolveu a dor do cliente comprador, olha só, reduziu da imobiliária, que era custodiante, que era o balcão, né? E reduziu também, obviamente, para o Bank as a Service, né? Na época era uma instituição financeira, ele criou uma nova linha de negócio para ele. Então eu tive a oportunidade de participar desse projeto, de estruturar isso do ponto de vista operacional e jurídico, em parceria com várias pessoas, inclusive o Ricardo Barletti, que depois veio a ser meu chefe. Então, esses são exemplos de, mesmo quando você... que eu tive experiência de, mesmo não estando do lado da fintech ou do banco, de resolver uma dor e de o potencial que o Bank as a Service tem, quando a gente não falava de Bank as a Service. Então, esses dois exemplos antes de eu falar da minha experiência mesmo, que depois fui convidado para ir para o PinBank, que é um Bank as a Service nato. Sim. Mas eu queria compartilhar esses dois casos que eu acho que é interessante para quem está nos vendo e nos ouvindo, que algumas coisas a gente acha que é novidade, não é, né? É a questão da inovação, né? A inovação ela sempre está ligada a uma dor, né? A inovação ela não vem assim do nada. Existe uma inovação, existe algo novo. Até porque se você não conecta a dor, ela fica uma coisa solta, né? E até essa questão hoje dos corretores, né? Que você disse. Meu pai é corretor, né? Meu pai é um corretor de imóveis. Então você conhece bem isso. Conhecia, tive que conhecer um pouquinho mais sobre isso. E realmente ele ficava numa fila para receber cheque. E assim, às vezes era um cheque de um valor até um pouco alto. Sim. E ficava aquele perigo realmente de movimentar cheques, né? A movimentação de cheques ali dentro acaba sendo uma coisa perigosa. Então a digitalização desse processo ele foi fundamental. Né? E é o que ainda existe esse processo, né? O cheque ainda ele é existente, uma parcela muito menor, mas os corretores ainda têm esse processo de receber dentro de um cartão ou dentro de uma conta, e fazer o Pix para a conta dele, enfim. Já existe esse processo, existem processos em outros formatos, mas isso não acabou. Né? A inovação ainda ele existe nesse mercado, ainda está entrando em entra-se em outros mercados, inclusive desse mesmo formato, mas ele sempre inicia com uma dor. Esse é o ponto mais bacana. Sim. E eu diria para você, para passar para a minha próxima experiência, mais que vivenciei o BAS assim, 24 horas por dia, eu acho que são duas tendências. Né? Acho que é a necessidade e a dor do cliente. E a gente teve um período em que tudo se transformou. Né? Então, acho que a partir do marco regulatório do meio de pagamento de 2013, ele veio junto com outras tendências que ajudaram a crescer o mercado de fintechs no Brasil, que é a digitalização e o cliente cada vez mais digitalizado. Né? Então, a gente conseguiu fazer com o celular experiências que a gente não fazia anteriormente. Então, eu atribuo a crescimento do Bank as a Service como um produto a 3 fatores. Acho que o primeiro deles é o que você falou, como que eu resolvo a dor. Então, acho que o cliente no centro é sempre acho que talvez o principal. Digitalização é o segundo e a regulação. Eu acho que aí a gente tem um poder institucional muito grande, de uma agenda que o Banco Central trouxe nos últimos anos, de inovação, competição, que isso foi determinante. Inclusão, né? Inclusão. E aí, falando um pouquinho do meu... Quando eu entrei mesmo no mercado de payments, que aí eu pego esse gancho desses 3 fatores com o mercado de payments, o Barletti saiu da Lopes em 2015 e me chamou para fazer parte do time. E startup, você sabe, você está vendo isso, e na sua experiência já passou por isso, você faz de tudo, né? Assim, eu era advogado de formação, mas eu estava na mesa de negócio vendendo, eu atravessava a rua para ir no cartório e reconhecer firma, eu era o diretor da empresa, então eu tinha que ir no cartório, não tinha ninguém. Então, assim, a experiência de startup foi fundamental. E ali eu vi o quanto o empreendedor é criativo, o quanto que a gente no Brasil, né, a gente é super inovador. Falando um pouquinho do PinBank, né, ele nasceu para ser um Bank as a Service. Né? Então, na época, os executivos eles entenderam que
A gente pegou ali Neon crescendo, Nubank crescendo, PagBem crescendo, algumas instituições crescendo bastante, e investindo muito em marketing, indo para televisão, né? E ali os sócios viram e falaram, puxa, esse não é o nosso porque o nosso bolso não é tão fundo assim. Então vamos criar uma estrutura em que a gente tenha parcerias, que eu tenho canais de distribuição que vão ser, na verdade, os caras que vão distribuir os produtos e serviços financeiros lá na ponta, eles vão ser a força de vendas, e a gente vai trabalhar nos bastidores. Eu vou levar infraestrutura, ninguém quer saber quem é o PinBank, eu nem quero que o PinBank vá para a televisão. Eu quero que cada vez mais as pessoas usem os meus serviços de forma transparente. E aí eu ficava pensando naquela minha cabeça ingênua, né? Ela falou, não, vamos para a televisão. Tá? Não, para, você é louco, você vai aumentar o seu CAC, seu custo operacional, né? Vai transformar a empresa gigante e matar a margem. Aí eu tive a aula de empreendedorismo. E deu muito certo. E por que eu dei esses 3 drivers, né? Regulação. A gente teve em 2017 o evento da CIP, a Registro de Recebíveis, que foi um choque no mercado, né? E ali foi a prova viva de que a regulação pode andar junto com o negócio. Nenhum subadquirente queria não, né? Ou tinha talvez capilaridade. Primeiro era obrigatório entrar todo mundo na CIP, aí depois o Banco Central falou, não vai ser obrigatório. Não é todo mundo, é só quem acima de 500 milhões, mas quem quiser é facultativo, né? E a gente conversando lá, vamos fazer. Eu incentivei, eu falei, olha, a gente tem que fazer, e os grandes motivos para isso é dar segurança para quem? Para os nossos clientes, para os distribuidores da solução de base. E aí foi que a gente aderiu à CIP. O único subadquirente, o primeiro subadquirente a ter feito isso na primeira onda. Eu lembro que até o Cássio Damasceno perguntou, né, na sala, quem aqui é subadquirente? Só eu levantei a mão, estava lá no Go Live. Ele falou, pô, você é corajoso mesmo, né? Eu falei, bom, a gente é igual o Pincher, né? A gente é pequenininho, mas é bravo. Faz barulho. Faz barulho. E o que isso deu de mudança de trigger? Qual que era esse cenário, né, lá em 2017? Guerra da maquininha, canibalização de MDR, assim, um momento muito difícil. Começou a pulverizar, muitas marcas começaram a aparecer nesse momento, né? E essa parte regulatória em si, começar a entrar com a parte regulatória é o que o Banco Central vem fazendo já nos últimos tempos, né? Ele começa a regular algo que começa a ficar sem controle, né? E nesse movimento que eu acompanhei também, via DIC, enfim, que foi uma experiência que eu tive, né? Começou a entrar muitas subadquirentes, muitas empresas de pagamento, várias soluções pulverizadas. Peraí, a gente precisa registrar um pouco melhor isso, a gente precisa regular um pouco mais esse mercado, que até então estava muito solto, né? Tinha uma sub que quebrou, né? Assim, no Sul, então assim, por conta de... a gente brincava de pedalar, né? Então, usar o dinheiro do cliente para... Então, não tinha controle. E assim, subadquirente até hoje, eu falo com algumas pessoas ao redor do mundo, o que é subadquirente? Então, é um bicho que, na época, ainda era meio que... Surgiram muitas. Alguns adquirentes tiveram essa estratégia, né? A DIC, na época, de poder prover soluções para os subadquirentes crescerem. Mas era um bicho indomável. Até a época. Precisava de uma garantia para todo o ecossistema. Então, falando aqui de uma regulação prudencial, era preciso estabelecer alguma forma de ter visibilidade sobre isso. Eu acho que a grade centralizada e a escolha das... A gente fala CIP porque ela foi a escolha das bandeiras, como Câmara, mas poderia ser qualquer outra. E foi um grande acerto e acho que um grande divisor de água para os Bank as a Service, especialmente aqueles que trabalhavam com distribuição de maquininhas. Por quê? Qual que era a dor desse mercado? E sempre foi funding. Né? Você não consegue crescer se não tem dinheiro para antecipar. Porque a jabuticaba brasileira de pagar em parcelas e a preferência do brasileiro em dividir em 12 parcelas o cartão não é compatível com o dia a dia do varejo, que tem que pagar ali a conta dele. Então, a antecipação de recebível, ele sempre foi uma dor do varejista, uma necessidade para que ele pudesse vender mais. Porque senão o cliente não parcelar, eu não compro. Então, na perspectiva de quem provia serviço de pagamentos para esse cara, eu preciso ter funding. Sim. E na época, o Bradesco tinha feito o primeiro FDIC
com um banco internacional, que eu não me recordo qual é, e de uma forma de aumentar a capilaridade de maquininha. E aí a gente olhou no PIMBank na época e falou, cara, precisamos estruturar um FDIC. E aí a gente foi atrás de quem poderia estruturar o FDIC e distribuir as maquininhas com a marca do FDIC, numa solução white label, e as pessoas sempre ficavam falando, não, peraí, quem me garante que eu vou comprar esse recebível e depois eu vou receber na liquidação? Não tem garantia para isso. E aí foi quando a gente falou, a CIP traz para o investidor uma garantia de que aquilo ele vai receber de volta. E aí a gente, na época, um FDIC, né, um empreendedor estruturou um FDIC e ele utilizou a solução de Bank as a Service do PIMBank para fornecer maquininha para mercados em que ainda não explorados pelas grandes marcas. Né? Na época, empresas que estavam em RJ e que estavam com alguma pendência financeira e precisava ter uma alternativa, né? Empresas tomadas de crédito e tiveram uma oportunidade até mesmo do FDIC estruturar operações de crédito e dar como garantia os recebíveis do cartão. Para não dar aquela pedalada, né? Porque começou a ser normal a questão da pedalada, né? Que depois foi regulado, não era legal e depois foi regulado. Exato. Mas foi exatamente isso, para ajudar muitas empresas RJ, porque ele já tinha ajudado no aporte, mas ele precisava de uma garantia. Então o FDIC fez total sentido para isso. E aí foi quando a solução de Bank as a Service fez sentido para isso também. Então a gente tem esse grande caso que eu trabalhei de estruturar, a gente foi... Só que aí para explicar isso para o mercado na época, ninguém entendia. A gente foi falar com o pessoal de administração de FDIC de um grande banco aqui em São Paulo. Eu falei, não, mas espera aí, não estou entendendo, né? A gente teve que desenhar. Então eu tive a grata, eu digo, participação, né? Que foi bacana nesse projeto e que foi um divisor de águas ali para a companhia e que acabou decorrendo num segundo projeto muito parecido, que foi a distribuição de Bank as a Service por meio das empresas de factorings. O que aconteceu ali? Aí a gente estava já em 2017, por aí. Também nessa época, foi tudo nessa época. As empresas de factoring, elas estavam com uma certa crise porque as indústrias, que eram as grandes antecipadoras de recebíveis, elas estavam em um momento de crise, ali pós-governo Dilma, tal. O Brasil estava numa situação complicada. E aí as empresas de factoring falaram, como eu acesso o varejo? Porque como eu faço esse cara vender mais, como que eu vendo mais serviço financeiro para ele? Com a maquininha. E aí a gente fez a mesma parceria que a gente fez com o FDIC para as FACs. Falou, foi o seguinte, você tem funding, você tem dinheiro, eu tenho a maquininha, eu tenho toda a estrutura regulatória e operacional e tecnológica para isso. Quer colocar sua marca aqui e transformar sua empresa de factoring em um banco de um dia para outro, você vem aqui e distribui isso aqui. Falou, beleza, porque ele já tinha a estrutura de venda, ele já tinha o vendedor, tinha tudo. Ele só precisava de tecnologia. E aí até o público, ele compara muito bem Bank as a Service ao público consumidor, né? O B2C. Na verdade, o Banking as a Service ele vem muito para digitalizar esse formato desse relacionamento, inclusive entre o B2B. Né? Então, solucionar o problema de uma empresa que tem lá na ponta final o consumidor. Sim. Né? Então, como é que você ligava isso? Né? Esse conector em si ele é muito importante. Né? E foi esse elo que ainda estava perdido na época. Sim. Né? O Factoring não acessava. De repente, ele começou a acessar. Né? E aí todo mundo ainda liga, e aí tem um ponto legal que você falou do Nubank. Não, o Nubank já fez 10 anos, né? Então, assim, muito mais do que a gente pensa. O Nubank não nasceu ontem, né? A estrutura não nasceu ontem, a história deles não nasceram ontem. E de nenhum do Banking as a Service também não. Né? Então, assim, toda essa história eu gosto bastante de comparar também, Alex, o mercado da subadquirência, né? E ao surgimento de novos bancos digitais, porque aí a gente viu essa pulverização. A gente tem banco de todas as formas, né? De nichos diferentes. FDIC teve muito, né? FDIC, Factoring, tiveram vários bancos digitais ali dentro para fornecer soluções para o seu público. Né? E ainda existem algumas delas, né? Não deixaram de existir, só que estão em outros formatos, em outros padrões. Talvez não mais com maquininha, mas uma solução financeira lá na ponta, que é a dor atual dela. Então, como não tem necessidade de ter uma sub hoje em dia, né? Você não tem necessidade de ter uma sub porque o teu problema está no crédito, você pode conseguir, você pode tirar aquele teu OPEX que você tinha, né? O CAPEX de adquirir máquinas e o OPEX para você mantê-las, né? Você coloca exatamente como registro recebíveis. Sim. Né? Então, é fantástico. Então, assim, esses dois casos, acho que demonstra tudo, um resumo aí do que você falou. A necessidade do cliente,
a regulação que permitia isso, fazer, e uma forma de otimização de resultados, e receita e criação. Então, acho que esse foi o grande... Eu passei quase 4 anos imerso em um Bank as a Service e tenho diversos casos, poderia aqui ficar falando várias horas sobre diversos casos de sucesso que a gente teve de transformação de redes de franquias, porque todo mundo, no final do dia, quer controlar o recebível, né? Então, você quer ali que, eu quero entender o fluxo financeiro e quero que o dinheiro do cliente seja dentro do meu ecossistema. E eu quero rentabilizar isso, né? Então, fazendo funding, fazendo qualquer... e tendo, obviamente, obtendo uma receita financeira para isso. Então, teve uma tendência muito grande nesse período entre 2013, não, talvez 15, quando eu comecei ali um pouquinho no meu mercado de payments, até ali 2022, 21, 22, pandemia, até pré-pandemia, que foi um boom muito grande desse mercado de fintechs, fintechização. E aí eu passo para o meu próximo desafio, né? Que eu fui parar em uma outra fintech, eu saí do PinBank em 2018, 2019, perdão. E eu fui para uma startup que não era um Bank as a Service, era uma empresa chamada AirFox, que depois a marca acabou não existindo mais, era uma fintech americana, fundada por um brasileiro lá em Boston, e com o desafio de democratizar os serviços financeiros na América Latina. Esse é o nosso grande sonho. E aí, quando você chega a uma certa idade, né? Passa dos 40 anos, você quer trabalhar por propósito também. É legal, não sou herdeiro, não sou milionário, e eu tenho que trabalhar para garantir o sustento do Joaquim. Mas quando você consegue conciliar propósito com o que você faz, acho que é o grande barato. Então, eu saí um pouquinho desse mercado de Bank as a Service por um tempo. E a AirFox depois foi comprada pela Casas Bahia. Eu me tornei o executivo da Casas Bahia, cuidando de risco e compliance. A gente teve vários casos de digitalização do carnê, toda essa agenda do Banco Central de levar e democratizar produtos e serviços financeiros. Já era Banqui nessa época. Era Banqui. Não, então, aí eu entrei como AirFox e depois que eu entrei, a gente converteu para Banqui, ainda não como sócio da Casas Bahia. E isso foi em julho. E aí depois, em fevereiro do outro ano, de fevereiro de 2020, a Casas Bahia resolveu comprar e comprou 100% da companhia. Mas sim, eu fiz parte lá do Banqui por mais de 3 anos, ajudando e democratizando os serviços financeiros. E fui parar em quem faz Bank as a Service há mais de 50 anos, que a Casas Bahia resolveu fazer o Buy Now, Pay Later, que virou tendência há 50 anos atrás. E isso foi feito com a licença de banco, e ela não precisou se tornar banco. Mas ali a companhia entendeu que era importante não olhar essa parte do crediário, mas tinha uma oportunidade muito grande de criar uma fintech dentro daquele movimento de fintechização que o Banco Central abriu a agenda regulatória, como você falou, abafador, né? Uhum. Depois você conta essa história que é muito legal. Então, dentro do abafador, na ala aberta, vamos pegar esse barco, vamos tornar uma IP regulada, fornecer uma conta de pagamento para que a experiência de pagamento e formalização do carnê seja digital. Sim. Então, eu estou resolvendo a dor do cliente, mas eu vou fazer com isso próprio. Então foi uma estratégia que não usou BaaS, mas que foi bem bacana. Só que aí depois, porque eu estou falando que eu saí de base e voltei para base, a Casas Bahia resolveu comprar a Seller, que é um Bank as a Service, fundado por 2 empreendedores, o Lincoln, que tocava na época, mas fundada por um outro empreendedor que é conhecido no mercado. Sim, o Lincoln, que é presidente da Pagos. Isso, atual. O Lincoln, exatamente. O Lincoln era o CEO, executivo da empresa, e a gente acabou adquirindo e eu acabei cuidando da operação de Bank as a Service também, dessa instituição. E para finalizar aqui minha experiência, e depois a gente falar um pouquinho mais sobre os casos, hoje eu sou executivo da ByteDance. E aí um disclaimer super importante, eu estou aqui como executivo do mercado, um estudioso sobre o tema, e nenhuma opinião que eu falar aqui representa a opinião da companhia. E estou lá numa empresa global hoje, olhando o que acontece no mundo, olhando o que é tendência, interagindo com diversas pessoas em diversas partes do mundo. Então tem sido uma experiência muito legal.
que eu estou tendo a oportunidade de olhar como funciona o Banking as a Service além do Brasil, né? O que acontece na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, e é uma tendência mundial, global, por vários motivos e drivados por ou regulação ou necessidade, vendo o que acontece nas Big Techs, vendo por que elas resolveram oferecer produtos e serviços financeiros. Então está sendo uma experiência bacana e que me faz aqui, ter aceitado o seu convite, por estar aqui dividindo mais e mais e mais a minha visão sobre Banking as a Service que acontece no mundo. É muito legal, Alex. Assim, primeiro que eu já te acompanho desde 2019, mais ou menos 18, 19, já te acompanhava via LinkedIn, via história, já fui... Indiretamente, já atendi a Finbank ali pela DIC com o meu amigo Luiz Bom Dia. Bom dia, um abração para ele. Se estiver nos ouvindo, figuraça. Grande amigo meu. E assim, eu já te acompanhava ali dentro. Eu falei, poxa, esse cara realmente mudou o paradigma hoje, né, do que era o Banking as a Service. Então, tinha um certo preconceito, né, do que era o Banking as a Service, dos bancos digitais. Será que esses caras vão dar certo? Não vão? Os bancões olhavam para isso e falaram, esse cara não dá para acreditar nele, né? Quando mudou o regulatório e a sociedade começou a olhar com outros olhos, né, quais são os grandes benefícios de um banco, né, de um banco digital? Não só o banco digital puramente dito, porque banco por banco ele é igual. Sim. Né, mas você tem que ter uma diferenciação do seu produto, do seu serviço ali na ponta. E a gente viu essa diferença acontecendo. Né? Banqui, com seu caso de uso ali, sensacional. Hoje, as Big Techs, todas, sem exceção, olhando para uma vertical de fintech, e elas moldam a sociedade. Né? Então, tem um impacto muito grande na forma que você paga, que é a forma que você se relaciona. Né? E tudo isso tem a ver, sim, com um processo de bancarização, de digitalização do dinheiro. Pix mesmo, né? Ele já digitalizou milhões de pessoas no Brasil. Né? Então, várias delas, inclusive com o benefício social que teve na época da pandemia, várias milhões de pessoas no Brasil começaram a ser bancarizadas para receber aqueles benefícios sociais, e foi um caso de sucesso com a Caixa, né? A gente, poxa, a Caixa fez isso em pouquíssimo tempo. A Caixa virou fintech do dia para o outro, né? Do nada, né? Do nada ficou a maior fintech do Brasil, né? Com o maior número de contas abertas, e foi um caso, obviamente, de muito sucesso, né? Eu até gostaria de entender, até se tivesse um executivo da Caixa que pudesse falar para a gente quais são as contas atuais, né? A quantidade de contas que tivesse hoje, remanescentes ainda dos benefícios sociais, seria muito interessante entender, porque é um caso de uso, é um caso de sucesso, inclusive no Brasil. Né? Então, esses casos de fintechização, que o mercado fala bastante, né? O Fabiano da ZUP fala bastante sobre isso, né? A fintechização hoje do mercado financeiro, né? do mercado como um todo, o varejo olhando para isso, Sim. O mercado como um todo, o terceiro setor olhando para uma vertical de fintech, né? Para facilitar exatamente recebíveis de doações, entre outros. Então, todas as verticais, sem exceção, estão olhando para isso. A indústria olha com muitos bons olhos. O agro começou a olhar para isso nos últimos 4, 5 anos. Né? E o agro tem um potencial imenso desse mercado. Liberação de crédito, facilitar o crédito para o pequeno produtor, até os grandes produtores que estão agora, né, passando por um problema gigantesco, né, com escassez, etc., entre outros, estão entrando em RJ. Como é que eu vou digitalizar esse processo, aproximar uma factory, um FDIC, entre outros, para estruturar esse processo financeiro todo? Então, tudo isso está moldando bastante. E aí, quando eu falo que eu acompanho a tua história, é justamente porque essa trilha toda, ela não tem algo que começou nos últimos 2 anos, 3 anos. Né? Ela tem uma trilha gigantesca aí por trás. Né? E até no primeiro episódio que a gente falou, eu até brinquei, né? O Banking as a Service ainda é até mais antigo do que a gente pensa. Né? Certeza. Se a gente for pensar ali nas loterias, né? Você pagava uma conta dentro de uma loteria, um pagamento de um boleto, de um título dentro da loteria. Há mais de 50 anos a gente já faz isso. Né? Então, você tira aquela responsabilidade dos bancos, né? E você transfere para outras empresas poder fazer aquele processo com você. Né? Mas isso é muito legal, assim, de experiências que você teve até, Alex, o que você tem hoje, desafios que você tem hoje, obviamente, multinacional aqui no Brasil. Então, esse caminho todo, acho que a gente tem aí vários processos que a gente vai acompanhar, que a gente acompanha a partir de agora. Né? E aí, Alex, quais demais pontos você gostaria de acrescentar aqui? A gente vai passar pelo terceiro ponto, né, daqui a pouco, sobre tendências, sobre a questão da mudança já também. Querendo ou não, a gente precisa falar sobre isso também, porque isso tem a ver com Banking as a Service, com o mercado financeiro como um todo. A mudança no final do ano da presidência do Banco Central, o que pode impactar. Né? Mas tem um ponto que está acontecendo exatamente agora, que é a discussão da regulamentação do Banking as a Service. Sim. Né? E você, como especialista nisso, né? Eu queria pegar a tua sensibilidade sobre isso. Você sabe que eu comecei a entender que... duas coisas. Primeiro, eu acho que eu não tenho aquele espírito de brasileiro de vira-lata. Né? Eu acho que o que a gente faz aqui no Brasil é motivo de muito orgulho.
e agora tendo a experiência de ter contato com colegas do mundo inteiro, é bacana que eu falo do Brasil com... O pessoal até olha, assim, tem uma paixão muito grande por tudo que a gente faz. Não é dizer que todo o resto do mundo não faz errado e que o Brasil é melhor. Não, não é isso. É dizer que o Brasil a gente tem muitos problemas, mas que em relação a pagamentos, a gente é tendência. A gente é vanguarda. Isso não foi de um dia para o outro, isso não era até alguns anos atrás, mas se você pegar aí do que aconteceu, o Pix é uma grande revolução. Então, eu te dei todo esse contexto porque é bacana você participar de tudo isso. Eu sou um privilegiado. Eu falei, eu comecei minha carreira lá em 99, mas eu me considero um bebê no mercado de payments. Tem gente que tem de experiência de payments só o que eu tenho na minha carreira inteira. E eu fico fascinado como eu aprendo a cada dia. E essa fascinação eu aprendi no mestrado. Então, minha tese do mestrado foi falar sobre sistema de pagamento instantâneo, falei sobre o Pix. E aí que me deu essa visão de falar assim, nossa, o Brasil faz um negócio que é muito bacana, mas a gente tem que olhar com o que acontece tendência ao redor do mundo. Por que eu estou dando esse contexto? Porque a tendência de regulação do Bank as a Service não saiu da noite para o dia só aqui do Brasil. A gente acha que o Banco Central agora, o DENOR lançou na agenda desse ano, o que é prioridade. E regulação de Bank as a Service está lá. Então, está todo mundo meio que preocupado ou receoso para saber. Mas toda mudança regulatória é feita com muito diálogo com o mercado, muita antecedência. Então, eu tenho certeza que o Banco Central está passando por um momento difícil, a gente sabe. Mas tenho certeza que tem muita gente no DENOR, lá tem muita gente boa e tem várias áreas. O DEORF está conectado com isso também. Tem muita gente boa trabalhando nesse projeto e quando sair, o mercado vai ter oportunidade de falar sobre isso. Mas todo esse contexto foi para dizer que essa preocupação ela é global. O BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, ele soltou uma diretriz em 2023, no começo, que a agenda de 23 e 24, uma das prioridades era entender o impacto prudencial do Bank as a Service no mercado financeiro, de serviço financeiro global. Então, a preocupação com o que acontece nesse mercado, tem muita coisa boa, que a gente já falou aqui, muitos cases de sucesso, mas o regulador a gente acha que talvez chegou o momento de olhar. Eu sou super reticente às propostas muitas vezes, de regulação por algo que o mercado está andando bem, mas às vezes a regulação aquela que dá um norte, ela não restringe, mas ela traz uma segurança para o mercado, eu sou super a favor. Então, acho que esse é o primeiro recado que eu queria dar. É uma preocupação global. Se você pegar o Banco da Inglaterra, o que eles estão discutindo agora é a mesma que a gente está discutindo aqui, são as preocupações prudenciais. Então, se você pegar o Fed também está discutindo isso. Então, foi um guideline global e uma tendência global do que está acontecendo. E por que isso? Acho que aqui no Brasil a gente tem 3 casos bastante importantes de falar de talvez uma preocupação. Acho que o primeiro deles aconteceu lá quando o Banco Neon, o Neon comprou o Banco Potencial e transformou em Banco Neon, teve a intervenção do Banco Central e no final de semana o Neon teve que fazer uma parceria com o BV para ser o Bank as a Service deles e aquilo trouxe, será que quebrou? Aí criou um clima ruim para as fintechs, naquele momento, que depois foi convertido para falar, não, quebrou o Banco Neon, não a Neon Pagamentos, e todos os recursos estão garantidos. E depois a gente viu que a fintech, todos os recursos depositados na conta de pagamento, ela tem uma segurança talvez até maior do que o banco do ponto de vista prudencial e não operacional, porque eles ficam custodiados em títulos do Banco Central, você não entra em FGC e tudo mais. Mas isso foi um caso que acendeu ali, peraí, tem um Bank as a Service aqui que aconteceu um incidente, ok. Aí teve um segundo grande marco que eu considero, que é a regulação do Pix, lá da 291 e 293, né? Tu me corrigiu, 293. Os Bank as a Service estavam provendo o serviço para quem queria aproveitar dessa onda de fintechização e criar a sua fintech de um dia para o outro, mas estava utilizando o Pix como uma conta bolsão. Então, criava várias subcontas dos clientes e ninguém tinha visibilidade sobre os recursos que eram transacionados, esse dinheiro não tinha garantia, isso era um problema. Sim. E até mesmo o Banco Central ele tende a colocar o Pix justamente para ter a visibilidade sobre o transacional. Exatamente. Né? Ainda existe a figura do agente de coleta, que ainda é muito polêmica. Sim. Mas
existe já, essa figura do agente de coleta serve justamente para poder regular o que antes era uma conta bolsão, né? Exatamente. O agente de coleta ele é necessário e ele tem que decorre até de um instrumento do Código Civil de mandato. Então, eu posso ter alguém coletando. Sobre agente de coleta, acho que é bem legal, porque tem muita gente que tem dúvidas sobre o que é um agente de coleta. O agente de coleta ele pode ser vários e talvez esse gerou muito burburinho, né? Eu fui até convidado para falar em alguns eventos sobre essa regulação e eu fui um pouco crítico. E depois eu tive a oportunidade de até conversar com o Brant sobre isso. Na forma, tá? O negócio não é regular, acho que tem que regular, mas talvez foi a forma ali, como que foi feito. Mas enfim, isso foi uma discussão acadêmica que ele me ajudou até na minha dissertação de mestrado e depois a gente teve a oportunidade de falar sobre isso. Mas o agente de coleta é um terceiro que não faz parte da cadeia de pagamento, que ele está coletando o valor, seja por meio de Pix, para pagar ao destinatário final. Então, isso é muito comum em empresas de cobrança. Por exemplo, você tem a Casas Bahia, né? Então, tem lá o crediário. Aí, para fazer a cobrança, terceiriza para uma empresa e o cliente, quando vai pagar, ele não deposita na conta da Casas Bahia, ele deposita na conta de um terceiro intermediário que faz a liquidação da parcela que está em atraso e tudo mais. Então, tem esse mais tradicional. E tem no mercado de cross-border uma figura bastante importante que é o agente de coleta, que é o IFX. Que você precisa também, a empresa que está, sei lá, que não tem sede no Brasil, tem usuários brasileiros, e aí contrata um agente de coleta aqui no Brasil para fazer essa coleta de Pix ou cartão, enfim, é um mercado bastante grande. Então, esse seria a figura do agente de coleta. E na outra ponta, também talvez pagar, né? Então, eu não tenho conta no Brasil, eu não quero ter conta eu sou uma empresa internacional, não quero ter conta no Brasil, eu tenho um agente de coleta para também fazer esse pagamento. Não é coleta, né? Pagamento, mas ele acaba funcionando das duas formas. Então, esse é um mercado muito grande. Por quê? Porque a nossa economia é globalizada e o cliente ele quer contratar talvez um streaming de música e o streaming não está no Brasil, ele precisa do agente de coleta. Então, a regulação nesse aspecto, eu acho até o que pode fazer, o que não pode fazer e tal, eu acho super positiva. O que eu não acho é falar, não pode ter mais. Porque o Pix ele tem que ser end-to-end. Mas uma empresa estrangeira não quer estar no Brasil, ela não precisa estar no Brasil e não tem lei no Brasil que obriga uma empresa estrangeira a fornecer serviço para o Brasil. Então, acho que o Bank as a Service, nesse caso, ele pode fornecer toda essa estrutura, pode ter essa regulação, mas acho que o Banco Central tem que... foi muito feliz em olhar e falou, tem alguma coisa aqui que não está legal. Não foi bacana. Não foi bacana. E ali ele descobriu e não tinha essa noção. Eu tenho absoluta certeza que o Banco Central não tinha visibilidade dessas contas bolsão. E aí, o que acontece? Quando você vê que tem um problema grande, qual é a reação? Você reativa. É isso aí, que é o movimento que eu falava do movimento abafador. Né? O movimento abafador você abre, realmente diversas outras fintechs começaram a surgir aqui dentro, de repente o Banco Central falou, opa, vamos precisar abafar isso daqui. Ele abafou, acho que saiu uma porrada, mas novamente, né, quando existe uma nova regulação, essas empresas começam a olhar uma nova brecha aqui dentro. Uma nova brecha. E aí, uma oportunidade. Uma oportunidade. Exatamente. Brecha. Brecha é compliance. Não posso falar brecha. Cortem essa. Eu vejo como oportunidade e os Bank as a Service, os provedores, né, eles entenderam e hoje todos atuam, todos fornecem Pix, todos estão aí. Lógico, a regulação do agente de coleta ainda está em discussão. Até pelas bets também, né? Então, os players atuais de bet, entre outros, começaram a vir com essa figura de agente de coleta justamente para poder facilitar. Né? Lógico, e a lista é legal, é válida, e acho que vai ter uma discussão, acho que vai ficar agora... acabou postergando por conta da paralisação do Banco Central, mas eu acho que isso levantou peraí, precisamos olhar para isso. O terceiro, Vitor, que acho que é o evento que teve recentemente de Bank as a Service, que é um modelo que virou tendência, que é de bancarização de CCBs, né? Então, muitas fintechs olharam e falaram, eu posso criar uma SCD e fazer BaaS via bancarização de CCB e vender isso para um FDIC, sei lá, eu não gosto dessa expressão, mas o mercado conhece como barriga de aluguel, né? Isso. Então criou esse mercado de BaaS para... Então, você tem, a BMP do querido Carlão, está lá crescendo, fazendo isso muito bem. Tem outras grandes fintechs, o pessoal da K-Tech também bombando. Então, tem muitas fintechs olhando para esse mercado. Só que o que aconteceu? Aí uma fintech, vou falar porque saiu no jornal, saiu no Valor Econômico, que é a For You SCD,
começou a ofertar garantia em contratos para que empresas privadas contratassem com o poder público, emitir carta-fiança para garantir, via SCD, para garantir esses contratos. O que aconteceu? Foi denunciado ao TCU, é um desvio de finalidade da licença de SCD, o DEORF viu isso e revogou a licença da FORIU por um desvio de finalidade. Então, por que eu contei esses 3 casos? Assim, teve um caso super isolado do Neon que foi um acontecimento e resolveu. Foi um marco. Foi um marco. Teve ali o da 291 e 293 que, olhou para pagamentos ali e falou, peraí, precisamos regular isso. Eu acho que foi importante a discussão e é importante continuar. Não terminou esse assunto, vai continuar. Eu acho que não pode limitar de novo, porque o agente de coleta está no Código Civil. É o mandato. É isso aí. É lei. Então, acho que a regulação ela não pode... A regulação do Banco Central não pode revogar o que é lei. Então, tem que ver como que regula isso, como coloca isso dentro do arcabouço regulatório que já existe e que dê segurança para o mercado. E agora teve essa de Bank as a Service para crédito. Então, por esses 3 motivos, o Banco Central vai regular, vai olhar, vai trazer segurança e eu acho que todo mundo vai ganhar. Com certeza. As empresas que fornecem o serviço elas vão saber qual é o limite. Quem contrata o serviço vai ter mais segurança e saber que o Banco Central está olhando para isso. E esse mercado vai continuar crescendo. Como eu falei, em 2031 a gente espera que a gente chegue ao mercado de 5 bi aqui no Brasil. Exato. Porque muito do movimento de fintechização, as empresas muitas tiveram opção por a licença própria. E quando você tem uma licença própria, você tem que ter uma estrutura de compliance, uma estrutura tecnológica, uma estrutura operacional para manter isso. Isso custa bastante. Com certeza. Então, quem contratou o Bank as a Service, viu que estava perdendo dinheiro com o Bank as a Service, porque estava dando uma parte para ele, poderia apropriar isso 100%, viu que, peraí, isso aqui, administrar uma instituição regulada não é fácil ser fácil ser banco. Não é fácil ser Bradesco. Eu sempre falei isso. A gente tem que valorizar os bancões. Não. Os bancões fazem um papel muito importante na nossa sociedade. E as instituições autorizadas, elas também são muito importantes. E agora tem uma tendência de falar, quer saber? Eu não quero ser mais regulado, não. Eu vou voltar para o Bank as a Service que eu posso vou poder focar fazer no meu core business. Talvez minha receita financeira para aquele produto do meu ecossistema, de um varejo, seja menor, mas eu estou no momento de crise e eu preciso focar aqui na sobrevivência do meu mercado. O varejo está em dificuldade até hoje, a gente sabe pela questão macroeconômica, e eu vejo cada vez mais oportunidade para empresas, como a gente falou aqui, várias players de Bank as a Service, poder cada vez mais ajudar a resolver o mercado, resolver essa dor e crescer como vai crescer daqui aos próximos anos. E a gente vai para o assunto sobre tendência, né? A partir disso, a gente vai para o assunto sobre tendências, né, Alex? Tá. O ponto a gente está vendo já que o Banking as a Service em si e os bancões, né? Os bancões, eles têm um papel realmente fundamental, né? Existe uma descentralização um pouco mais pela questão da principalidade, né? Sim. Que antes era a principalidade, onde eu preciso ter o meu montante financeiro, é por onde eu devo movimentar o meu montante financeiro, né? Que essa vira a corrida do ouro hoje em dia, né? E isso tem a ver com o Open Finance, obviamente, a agenda do Open Finance, né? Mas aí, quando a gente olha para essa agenda do Open Finance, quando a gente olha para a agenda do Banking as a Service, eles estão começando a se conectar, né? Algo que o Gabriel falou em um dos episódios, né? Nós tivemos diversas inovações financeiras dos últimos 10, 15 anos, né? E agora chegou a hora da gente começar a conectar esses pontos de uma forma um pouco mais ágil, né? Tivemos o movimento das adquirentes, subadquirentes, abertura de mercado aqui e acolá, o Pix, as figuras diferentes dentro do Pix, o Banking as a Service, etc. Mas como é que a gente vai conectar todos esses pontos, né? E quando a gente olha para essa agenda, né, eu estou vendo esse movimento acontecendo, as empresas não tendo mais essa, como você falou agora, né, as empresas olhando e falando, poxa, será que eu vou precisar ser regulado? Eu vou entrar numa outra agenda de base aqui dentro, ficar abaixo aqui de uma estrutura de um banco, ou de uma IP, de uma SCD. Eu vou focar na tecnologia, focar no meu core business, né? Mas e se eu quiser oferecer produtos de outras empresas dentro do meu arcabouço aqui dentro de tecnologia e não financeiro, né? Então muda um pouquinho essa figura da principalidade, por onde eu vou movimentar o meu dinheiro, por onde eu vou acessar o meu dinheiro e onde eu vou movimentá-lo, né? Queria pegar um pouquinho mais sobre a questão de tendência mesmo contigo, né? Que a tua visão, óbvio, de tudo que você passou, né? Fala, poxa, minha opinião vai dar certo, não vai dar certo? Esse movimento ele pode ser mais
ágil, menos ágil, numa figura assim, poxa, de 5, 10 anos mais ou menos. Por mais que tudo que a gente fala no mercado financeiro brasileiro, em um ano ele já muda completamente. Né? O mercado era completamente diferente ano passado. Né? Em junho, maio do ano passado, era completamente diferente do que a gente está falando agora. Sim. Né? E o que aconteceu de tão novo, né? O que pode acontecer de tão novo daqui para frente? Legal. Lembra que eu falei, né? Três drivers. Dor do consumidor, inovação tecnológica e regulação. A dor do cliente nunca mudou. A gente vai se solucionando, vai tendo novas dores. Né? Então, acho que isso continua desde lá atrás, quando a gente fazia esse BaaS mais tradicional, que a gente chamava de BaaS, que era fornecer serviços financeiros para o varejo, até de subadquirência com conta digital, que era uma necessidade também, você liquidar, não liquidar no banco, prover uma. Então, a subadquirência estava sempre acabava sendo unida e conectada com uma conta de pagamento. E aí esse momento foi um momento que o Banco Central abriu as portas para falou, venha, não precisa de licença. Você começa aí a operar sua fintech e tudo mais. E depois, quando chegar uma capilaridade, você faz a sua. E aí essa segunda onda foi que a fintechização, o cara falou assim, eu vou utilizar um BaaS até eu ganhar capilaridade. Quando eu ganhar capilaridade, eu corto o contrato com ele e faço sozinho. Aí ele viu que fazer sozinho gerava muito custo, dava muita dor de cabeça e voltou. Então, o que eu acho que é tendência em tudo que acontece sobre isso? Eu acho que, olhando para frente, Vitor, eu vejo o Bank as a Service. A gente teve movimentos recentes agora no mercado e que eu já via isso lá na época do PinBank, como a gente trabalhava para resolver a dor do cliente end-to-end. Né? Então, assim, tudo que ele precisava. E aí a gente está vendo alguns movimentos recentes. Agora, acho que eu posso citar dois exemplos que passaram no jornal e enfim. Acho que o primeiro deles é da Cellcoin, que adquiriu uma RegTech agora, que é um movimento muito, muito estratégico, eu acho que é muito legal. Caraca, por que a Cellcoin, que é um Bank as a Service, está comprando uma RegTech para resolver problemas e dores de regulação do Banco Central? Pô, os caras entenderam que lidar com regulação, eles estão oferecendo serviço para a empresa que é regulada. Então, ela tem a dor de administrar o que acontece de regulação no mercado de pagamentos. Mas ela está vendo que, poxa, para eu ser um player relevante, eu não estou mais gerando só receita para ele, eu não estou mais deixando esse cara, o cara que não quer licença, eu não estou resolvendo o problema dele de dor burocrática. O cara que tem licença, eu estou resolvendo um problema de infraestrutura para ele. Eu quero resolver o problema total. Então, eu vejo cada vez mais os players de Bank as a Service mostrando e com uma tendência de resolver qual tipo de dor que você tem. Eu vou lá, eu vou ter isso ou verticalizado e isso fideliza. Então, olhando o LTV, por que o cara vai querer sair da Cellcoin se ele está ali com um ambiente de uma plataforma de diversas fontes de receita? Para a Cellcoin, ela aumenta o portfólio dela. Então, Sim. De repente, ela fornece processamento de cartão. Ela tem uma receita que é pequenininha, conta digital, Pix, tal, e ela vai criar mais uma fonte de receita. Então, acho que a tendência é o BaaS, ele cada vez mais olhar para isso. E para o cliente ele vai ter uma fidelidade ali. Eu vejo bancos investindo nisso. Você tem experiência, bancos tradicionais ou bancos mais inovadores investindo em célula de Bank as a Service. E aí eu acho que quem vai vencer dentro dos bancos é quem acreditar que realmente é uma fintech. Então tem que ter uma área de tecnologia que resolva o problema, que é diferente você fornecer serviço próprio e fornecer no B2B2C. Com certeza. Outro, até o tipo de profissional que você precisa contratar. Então, um cara que vai abrir um ticket para resolver um problema de conexão, ele tem que saber que ele tem que resolver. Exatamente. Até o onboarding é completamente diferente de um PJ para o PF. Né? Exatamente. Então, eu vejo o movimento de o Banco do Brasil entrou nesse jogo, mas eu acho que os bancos tradicionais que vão vencer, essa é a minha opinião, humilde opinião, Sim. são aqueles que entenderem que isso é uma unidade de negócio. Ele não é um departamento dentro do banco e que o mesmo cara de tecnologia que resolve o problema do banco do dia a dia é o mesmo que vai resolver. Não, ele precisa criar, sei lá, tem um CTO para olhar para o Bank as a Service. Ele tem um cara de produto que vai desenvolver produto para esse cara. Então, acho que é isso que é a tendência do banco. Eu acho que uma terceira tendência que eu vejo o cara resolvendo um problema também de conversão. Aí eu tenho um exemplo da DOC. A DOC fez uma parceria com a FICO,
que não é verticalizado, são empresas, eles já trabalham há muito tempo em parceria. Eu, inclusive, tive a oportunidade de utilizar os serviços da Doc com a FICO. E o que eles perceberam? Que a dor do e-commerce é a conversão, né? Então, o cara vai comprar, tem um limite negado, porque não tem limite, enfim. E aí, a Doc, que é um Bank as a Service, em parceria com a FICO, falou, pô, a gente vai pegar, sei lá, X% do mercado que não converteu na compra nesse carrinho e eu vou fazer uma análise de crédito, porque a FICO é uma empresa globalmente conhecida por risco, para que a gente ofereça um crédito. Então, o varejo, eu posso fornecer para o varejo uma linha de crédito, que é um Buy Now, Pay Later, para esse cara comprar. Ele quer comprar, só que o cartão dele não dá, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu vejo o Bank as a Service olhando para dores específicas, porque aquilo de fornecer a conta digital, Pix, tal, não sei o quê, é arroz com feijão. É isso. Então, assim, você muda de A para B, não, isso aqui o preço está mais barato. Aí vai virar uma canibalização, que todo mundo vai entrar nesse mercado e vai virar uma briga por preço. Então, se essas empresas são provedoras, elas não entenderem que o grande vitória nesse rouba-monte vai estar em fidelizar o cliente no LTV e fornecer para ele soluções. Você fala, pô, quer saber? O provedor A está com o Pix 2 centavos mais caro, mas cara, ele é tão bom, ele resolve meu problema. O SLA, se eu tenho um problema de conexão, se o meu cliente ele vai lá e resolve, deixa assim. Porque se eu mudar para o outro, talvez eu vou ter outro tipo de problema, talvez seja mais barato, mas eu vou ter outro tipo de comodidade, problema. Né? Comodidade. Então, eu vejo isso como uma tendência. E olhando para o global, aí é engraçado, aí, porque eu falo assim, aí eu visto a minha camisa do Brasil e falo assim, nós somos bons, né? Hoje você tem as fintechs de Buy Now, Pay Later na Europa que os caras acham que descobriram o mundo, mas a gente já faz isso, a Casas Bahia, falei, já faz isso há mais de 50 anos, fornecendo soluções de Buy Now, Pay Later para os marketplaces. Então, eu vejo tendência na Ásia e na Europa e nos Estados Unidos também. Esse mercado crescendo bastante, mas fazendo algo que a gente já fazia aqui há muito tempo. Há muito tempo. E as Big Techs pegando um pouco de carona nisso. Exato. Aquelas que resolveram que payments ou serviços financeiros não é core, elas acabam utilizando dessas estruturas para fidelizar, resolver a dor do cliente, pegar essa onda de digitalização. Então, eu vejo esses movimentos aí como tendência do mercado e um mercado para crescer bastante. Isso é bem legal. A questão do Buy Now, Pay Later, né? A gente acompanhou ali dentro, né? O que estava acontecendo no Buy Now, Pay Later, a gente só ficou olhando de camarote, né? De repente, índice de inadimplência altíssimo. E a gente só olhando, mas isso é óbvio que isso ia acontecer, né? No mundo inteiro, a Klarna teve problema absurdo de inadimplência, justamente porque eles estavam entrando no mundo, o mercado em si, crédito em si, parcelamento, não é algo tão rápido para eles, né? Não. Entender sobre isso, parcelamento. Até mesmo uma adquirente que vinha para o Brasil fala, cara, o que é esse negócio que vocês fazem de parcelamento? O que você vai parcelar o quê? Você está dando crédito? Para quem? Por quê? Não, o crédito está vindo do emissor, do cartão. Então, assim, tudo isso são quebras de paradigmas e eles estavam olhando justamente para essas verticais diferentes. Mas é muito bacana, né? E da questão de bancos, né? O que você falou sobre os bancos. Os bancos realmente, né? Cada um tem uma estratégia muito diferente. Você viu o Bradesco, ele adquiriu, né, uma parte da Arim para ser a vertical de infraestrutura para o Banking as a Service. Acho que foi super acertado. Foi Foi super bacana. E né? Quem toca lá é uma figura, ela tem uma energia muito boa. Tiziana, né? Sou super figuraça. Boa, muito sucesso para todos eles, para ela e para todos esses Banking as a Service que tem essa coisa de resolver a dor do cliente, né? Isso aí. Então, desculpa, eu acabei te interrompendo. O Bradesco acho que fez uma estratégia muito bacana. Foi muito boa. Né? O Itaú BBA, com a estrutura dele, lá de Banking as a Service, com produtos específicos ali dentro. Obviamente, a gente fala para o Itaú tem uma oportunidade de falar de todos os produtos para a base, né? E assim, eu era Itaú, mas tudo bem. E a gente via oportunidades e tem muita oportunidade. Você vê o BTG dando aula, né, do que é o Banking as a Service, do como é que ele pode, indo muito além do transacional e olhando pelo relacionamento lá na ponta. Né? Isso que é um ponto muito legal. Você vai não só naquele problema imediato do cliente, mas a dor. Né? Analisando, fazendo consulting sobre isso. Para mim, o BTG faz o melhor, né? Fazendo propaganda aqui, não estou fazendo propaganda, mas acho que faz dos bancos, acho que faz o cara que entendeu, capturou isso. Exatamente. Muito bem. E o BV, né, obviamente, se a gente for falar de cada case é diferente, mas né, dando casos aqui práticos de bancos no BAS, o BV faz um trabalho também excepcional nisso.
abraçou a causa há muito tempo, né? Com o Neon, se não me engano também o Nubank, acabou utilizando uma infraestrutura do BV lá atrás. E até hoje, né? A Benclia também, lá dentro da estrutura já do BV, enfim, colocando as ações práticas ali dentro para uma estrutura de digitalização, né? De banco digital em si. E a gente vê outras tendências, né, acontecendo. O Brasil ele é um país em que abraça bastante a questão do câmbio, né? Então, várias fintechs abraçando isso, IFX. Esse é um movimento, para mim, hoje, que é uma tendência muito grande, né, no Brasil, olhar para a questão de... Esqueci de falar de FX, que é o câmbio, que é a tendência. Mas tem gente muito mais competente que eu para falar de câmbio. Mas eu acho que para Banking as a Service é um nicho, é uma tendência. Com certeza. Pela globalização da economia, pelas bets. Agora regulou, talvez possa mudar um pouquinho o fluxo, mas eu acho que é uma oportunidade. É uma oportunidade porque é um business muito complexo. Quem quer fazer internamente tem que investir muito mais dinheiro do que montar uma IP. Então, lidar com câmbio. E tem muita gente boa ali fornecendo produto de câmbio. Então, acho que Banking as a Service, para unir pagamento, esse ciclo total com câmbio, eu acho que é uma tendência. Hein? É muito bom. E até convido a todos, né? Aqui no Let's Media, nós temos o Câmbio Desliga. Câmbio Desliga, excelente. Que é um podcast dedicado a câmbio, né? Com o Evandro, que foi um companheiro meu, enfim, de um tempo atrás, trabalhou junto comigo. Um cara é um gênio do mercado, conhece muito bem. Então, convido a todos também. Quem queira saber um pouquinho mais sobre FX, sobre câmbio, né, no mercado financeiro, acesse também o podcast do Câmbio Desliga. Alex, muitíssimo obrigado pela tua participação. Foi uma honra tê-lo aqui. Espero outras vezes também participar aqui de outros bate-papos e outros cafés com você. Obrigado por ter participado aqui com a gente, convite nosso. E até as próximas. Pô, a conversa estava tão boa esse café aqui, a gente ficava conversando aqui. Mas geralmente é isso mesmo, o café demora mais do que um tempinho que a gente tem. Passou ali, né? muito rápido. Bom, Vitor, primeiro obrigado pela oportunidade, pelo convite. De novo, é uma honra estar aqui, poder dividir um pouquinho da minha experiência. Eu me acho estagiário desse mercado de payments, porque eu aprendo muito a cada dia, eu aprendo e isso é algo que é mais fascinante. Eu tenho uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é a Vanessa Fialdini, que ela, lá quando eu comecei, ela falou, você vai ver, é um bichinho que vai te picar e depois você não vai sair mais. Então, isso faz... Eu falo com uma paixão, eu falo com... e que mais gente consiga entrar nesse mercado e que a gente tire isso como um estigma de que isso é difícil, né? Lógico que é difícil, mas é muito apaixonante. Então, que o episódio sirva de inspiração para que mais gente venha embarcar nesse mercado, não só de Banking as a Service, mas também no mercado de pagamentos como um todo. E foi um prazer enorme. Conte sempre comigo. Muitíssimo obrigado, e a parceria. Alex. Grande abraço. Obrigado. Valeu. Espero que a audiência goste aqui do nosso bate-papo. Com certeza. Muito obrigado, Alex. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.